Bem-vindos ao Comprimido da Paz, número 80, com o título A Sombra, o Inconsciente Coletivo e o Totalitarismo. O inconsciente coletivo é um conceito criado pelo Carl Jung, que é este senhor aqui, que sustém a seguinte ideia: a chave para a cura, integrar a sombra. Aqueles que não aprendem nada com os factos desagradáveis das suas vidas forçam a consciência cósmica a reproduzi-los tantas vezes quanto seja necessário para aprenderem o que ensina o drama acontecido. O que negas te submete, o que aceitas te transforma. Portanto, isto é de Carl Jung. Eu escrevi um texto baseado nas minhas pesquisas e eu vou ler o artigo número 84, com o título A Sombra, o Inconsciente Coletivo e o Totalitarismo. O inconsciente coletivo é um conceito desenvolvido pelo psiquiatra suíço Carl Jung que se refere a partes da nossa personalidade que estão bloqueadas ou nos são invisíveis ou estão na sombra, que apenas conseguimos reconhecer quando se observam esses bloqueios nas relações mais íntimas e familiares. Segundo o psicólogo americano Peter Garlack, esses bloqueios, ou sombra, acontecem quando a nossa família, a organização social que mais necessidades emocionais satisfaz, falha em satisfazer esse conjunto de necessidades emocionais. Estas são proteção, segurança, amor, respeito, inclusão, apreço, elogio, companhia, cuidado, paciência, liberdade para brincar, ser ouvido, tranquilidade, contacto físico e privacidade. A falha em saciar essas necessidades pode ter os seguintes efeitos: divisão de personalidades entre o falso eu e o verdadeiro eu, vergonha excessiva, sentimentos excessivos de culpa, medo irracional, problemas de confiança e rejeição da realidade, ver coisas que não existem e ignorar as que existem. As consequências desses traumas são a incapacidade de se sentir normal e compassivo, seguidas por sentir inquietação, solidão e vazio interior. Os vícios ou a dependência existem para se distrair da dor interior. Segundo o psicólogo Sam Vaknin, a dependência sobre as redes sociais não é propriamente no sentido mais estrito um vício, mas um mecanismo de condicionamento porque usa um posicionamento relativo provocando inveja patológica. Na psicologia, apenas as emoções como a inveja, ódio e agressividade são utilizadas para amarrar ou condicionar os utilizadores às redes sociais, o repeat business. Isso leva ao bullying, ao cyberbullying, ao gangstalking, ao humor negro e à honestidade brutal. E estas são as técnicas dos minions do sistema, dos empregados dos serviços secretos e dos fact-checkers. Ver o Comprimido da Paz número 60 com o título São as doenças mentais que criam o regime totalitário. Segundo o psicólogo Matthias Desmet, 4 condições centrais que precisam de existir para que a formação de massa aconteça são a solidão generalizada, a falta de vínculo social, o que leva à experiência de vida como sem significado, o que leva a uma ansiedade e descontentamento generalizados sem se conseguir determinar a causa para esse sentimento, o que leva a uma flutuação generalizada, frustração e agressão, o que leva a sentir-se fora de controle. A formação em massa é uma forma de hipnose em massa que surge quando 4 condições específicas são atendidas e quase sempre precedem o surgimento dos sistemas totalitários. A palavra totalitarismo refere-se à ambição de impor uma ideologia, no nosso caso a transhumanista, baseada no determinismo, teoria refutada no início do século XX, ou teoria total no povo. É uma ambição que destrói o indivíduo, porque a energia psicológica emerge a todo momento, no qual o indivíduo pode fazer uma escolha, que é a sua escolha, que não é forçada por terceiros. O indivíduo pode ser controlado pelo desejo e não pelo medo. Numa das suas apresentações, Jordan Peterson menciona Dostoiévski, que existe algo extraordinariamente perigoso em visões utópicas totalitaristas. É um conceito descrito em Notas do Submundo, por Dostoiévski, que por volta de 1900, na medida em que se tinha percebido que havia de algo muito patológico sobre uma visão utópica de perfeição, que é algo profundamente anti-humano. Na realidade, eu até não diria a palavra anti-humano, porque o humano é antónimo de divino. Portanto, e humano é sinónimo de monstro, enfim. Nesse livro, Notas do Submundo, Dostoiévski destrói a noção de utopia. Uma das coisas em Dostoiévski que Jordan Peterson admira muito é
Imagine que se vive numa utopia socialista em que os seres humanos não têm nada para fazer a não ser comer, beber e prolongar a espécie. A primeira coisa que acontece seria que os seres humanos ficariam doidos e destruiriam o sistema apenas para criar algo que não está à espera, porque na realidade os seres humanos não querem o conforto e a certeza de uma utopia socialista. Os seres humanos querem aventura, caos e incerteza. Assim, a própria noção de utopia é anti-humana, na medida em que nós não somos construídos para uma utopia estática. O que nós estamos a viver é a aparição dessa sombra ou dos nossos traumas que estão no inconsciente coletivo, que foram ignorados durante décadas e aparecem agora no nosso dia a dia sobre a alçada de uma visão utópica socialista de perfeição, a que se chama regime totalitário, baseado na formação de massas e ou hipnose, por meio do transhumanismo, com o intuito de prender o homem à ideologia determinística cuja índole foi refutada no início do século XX. O universo ou cosmos não funciona como um relógio, mas que é altamente improvável. Do meu ponto de vista, lidar ou sair desta distopia é um desafio que apenas os povos com o DNA mais harmonioso poderão superar. Viva o Quinto Império! Muito obrigada pela vossa atenção e até o próximo Comprimido da Paz, o artigo da rúbrica Alcance o Divino.